O que nós vamos falar aqui é um método completamente novo. Eu não vejo ninguém desenvolver um método dessa forma. É um método completamente intuitivo, porque ele vai lidar com os teus sentidos, que é a forma que você se comunica, né? Primeira coisa, primeiro dado que eu tenho para te passar sobre esse método que a gente vai conversar é: você se comunica através dos teus sentidos. É assim que você entende o mundo à tua volta e também emana, né? Comunica quem você é ao mundo. Então, o que a gente vai falar aqui é, como eu disse, ele é um método que vai te ensinar a usar os teus sentidos. E por que isso traz tanto resultado e as pessoas conseguem efetivamente ter um resultado muito positivo? Tá? Primeiro é porque nós utilizamos uma coisa chamada história. A história, o gatilho mental da história, ele é extremamente poderoso. Foi feito um estudo científico e foi contada uma história. E foi monitorado, eles fizeram, eu não sei o nome do exame certo, né? Eu vou dizer aqui um eletroencefalo, mas não é. É aquele que você vê as imagens do cérebro, sabe? Aquela que fica cortada assim, me fugiu o nome agora, eu não lembro. É como se fosse uma fotografia do cérebro, dele cortado, assim. E aí, aquelas partes onde estão mais ativadas aparecem iluminadas em cores, né, diferentes. E aí, o que acontece? Durante esse estudo, ele foi visto que durante uma comunicação normal das pessoas, o cérebro era ativado em 2 a 3 regiões. E que quando uma pessoa contava uma história para outra pessoa, aproximadamente 8 a 9 seções do cérebro estavam sendo estimuladas. E o mais louco é que quando eles compararam as duas fotografias, tanto da pessoa que estava falando como da pessoa que estava ouvindo, antes da história, as partes do cérebro que estavam iluminadas, que estavam ativadas, eram diferentes, eram partes diferentes. E a foto que mostrava o cérebro dessas pessoas no momento que elas estavam ouvindo, um contando a história e o outro ouvindo a história, além deles terem de 8 a 9 áreas do cérebro iluminadas, as áreas eram as mesmas. Ou seja, rolava uma conexão. Então, as mesmas áreas do cérebro estavam sendo estimuladas durante a história. O que não estava ocorrendo quando estava vendo apenas uma conversação. Então, essa é a primeira coisa. A gente foca muito, eu sou muito incisivo para os meus alunos dentro do plano de voo para que eles contem histórias. E ao ouvir uma história de um outro integrante, você a imagina. E quando você a imagina, você enxerga imagens, você constrói as imagens. Então você está estimulando o seu campo sensorial da visão. Depois disso, você tem os sons, então você tem o recurso auditivo. E eu sempre falo para que todos consigam e estimulem o seu campo sinestésico, que é a parte de tato, ou seja, estimular a tua imagem, a tua história, justamente com dados de toque, com dados de sensações do corpo. Então, narrar sensações para que a pessoa consiga conectar a sensação dela. Por exemplo, descrever sabores, descrever cheiros, também são coisas que vão fazer com que as pessoas se conectem. O principal é você utilizar a história, mas não é qualquer história, é você desenvolver uma história, fazer essa história toda ela no presente. Num próximo momento que você se reunir, numa outra sala, você fazer a mesma história, agora toda contada no passado. E no próximo, fazer uma próxima história, uma próxima sessão, toda voltada para contar a mesma história no futuro. Então, por exemplo, se eu fosse contar agora uma história aqui para vocês, eu poderia contar a seguinte história: There's a boy, his name is John, and he goes to a store to buy a bottle of water. Existe um garoto, o nome dele é John, e ele vai numa loja para comprar uma garrafa d'água. Essa é a história. Agora eu vou contar a mesma história no passado. There was a boy, his name was John, and he went to a store
store to buy a bottle of water. E a mesma história é contada no futuro. There will be a boy. His name is gonna be John. And he will go to a store and he will buy a bottle of water. A história é a mesma, é uma história curta, é uma história de fácil compreensão e eu acabei de contar ela no presente, no passado e no futuro. E vocês, como ouvintes desse método, se nós estivéssemos dentro de uma grande sala de conversação agora, eu contaria a minha história no presente, a Marina contaria dela no presente, a Jaine contaria dela no presente, a Ludmila contaria dela no presente, e dessa forma, a estrutura gramatical ela é aprendida sem que você estude gramática. E por que que isso é tão poderoso? Vou explicar. Dentro do teu cérebro, tudo está armazenado na tua memória. Quem tu é como ser humano está registrado lá na tua memória, tá? Tudo que você aprendeu, todos os rostos que você conhece, todas as palavras do teu vocabulário, enfim, todo o teu conhecimento, ele está armazenado na tua memória. Logo, a tua memória, ela é muito importante para o cérebro. Muito. E ele não vai ficar marcando bobeira. Então, toda vez que ele se sente ameaçado, ele tende a proteger aquilo que é mais valioso para ele. E ele protege, sabe fazendo o quê? Bloqueando o acesso. Então, no momento que ele bloqueia o acesso, você fica apenas com informações de reações. Todo aquele conteúdo que você tem não está à tua disposição quando o teu cérebro está sob ameaça. E o que ameaça teu cérebro? Medo, tensão, nervosismo, frustração, irritação, ansiedade. Geralmente, quando você vai falar com outras pessoas e você tem medo do julgamento, fica tenso, fica nervoso, automaticamente você bloqueia. E aí o que acontece? Você bloqueia acesso aos teus principais recursos. Você só fica com informações de reações.